Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é o nosso 11º dia. E aí, está contente? Está satisfeita fazendo atividade, né? O exercício diário? Então, vamos tomar nossa continuidade, né? Nosso 11 dia está se aproximando o dia para concretizar tudo, até o dia 30, né? Vamos pegar nossa Bíblia? Vamos fazer a nossa leitura. Minha Bíblia está aqui. Eu sempre deixo duas, porque eu gosto de ver outra versão também, né? Na leitura. Aí tem uma pequenininha velhinha aqui do lado. E o caderno do exercício, claro, né? É bom que você compra, se você não fez o exercício, você faz. Então, ontem, no dia 10, a gente fez a leitura no 5 de João, do versículo 1 até o versículo 18. Hoje já era para pegar e continuar, né? Do versículo 19 até o versículo 47. Então fica um pouco sem sentido, porque o 19 está relacionado ao 18. Então vou começar pelo 16. Pode ser? Vou começar pelo 16 porque ele tá tudo junto, 18, 19, né? Tudo em um título só, é tudo um assunto só. Então vamos fazer a nossa leitura. Você que não tem sua Bíblia, pegue seu celular lá no Google lá e pesquise João capítulo 5, versículo 16 em diante. Vamos começar. 16 em diante. Vamos fazer nossa leitura até o 47, né? Que é o versículo que termina o capítulo 5. Então vamos para a nossa leitura. Vida por meio do Filho, né? O título fala. Não abri na outra. Não abri na outra Bíblia. Meu capítulo estava aqui aberto no livro que eu tinha lido mais cedo, né? Meu devocional. Agora, vamos para João, capítulo 5. Isso. Então veio os judeus, passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, né? Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, como também estava dizendo que ele era o seu próprio pai, igualando-se a Deus, né? A gente fez a leitura até isso, até aqui ontem, né? Que tinha uma explicação sobre as perseguições das pessoas que estavam ontem, antigamente, né? Quando Jesus passava, sempre procurava alguma coisa para querer prejudicar ele, para matar ele. E aqui foi uma afronta, tipo, que não poderia guardar o sábado, né? Eu fiz essa explicação aí no vídeo anterior, que foi do dia 10. Vamos continuar agora o 19. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscitou os mortos e lhe dará a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento a seu Filho, para que todo honre o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai.
que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê nela, que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhe afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fique admirado com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiveres nos túmulos ouvirão a sua voz. E cairão os que fizeram bem, ressuscitarão para a vida. E os que fizeram mal ressuscitarão para os condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme o ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Essa foi a resposta de Jesus, né? O qual ele estava sendo perseguido porque ele fez um milagre no dia de sábado, né? E as pessoas começaram logo a se revoltarem, né? Os judeus naquela época, né? Era o fariseu, perseguição. E essa foi a resposta, né? Que Jesus estava apenas cumprindo aquilo ao qual o Pai enviou, no caso Deus, né? E ninguém poderia impedi-lo. E é muito interessante essa parte que ele fala dos túmulos, né? Olha, está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Se você prestar bem atenção, na parte da ressurreição de Cristo, né? Que Jesus foi crucificado e na hora da morte dele, né? As últimas palavras dele que ele falou com Deus, se não me engano, ele fala: Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. E ele falou também a parte que está tudo consumado, uma coisa assim, né? Até um tempinho que eu li essa parte, mas o que eu me lembro. E na hora, era tipo meio-dia, escureceu tudo e as pessoas que estavam mortas de muito tempo ressuscitaram, né? Eles viveram dos túmulos, imagino, muitos mortos saindo dos túmulos, né? E ficaram vivos, né? Eu creio que isso aqui está relacionado a esse momento, né? Que Jesus já estava falando já bem antes o que iria acontecer da ressurreição dele. Agora vamos continuar nossa leitura, né? Versículo 31. É o testemunho acerca de Jesus. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que seu testemunho ao meu respeito é válido. Vocês enviaram um representante a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irritava a luz. E durante certo tempo, vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir o que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouvirão a sua voz, nem ouvirão a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou. Pois estudam
cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem ver a mim para ter a vida. Eu não aceito glórias dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, mas não procurem a glória que vem do único Deus, né? Essa parte aqui é muito interessante, que ele já está falando já as características das pessoas, né? No mundo hoje também. Porque às vezes estuda a palavra de Deus e não crê na palavra de Deus, mas crê no que o homem fala, no que o homem faz, né? E Deus já deixou como exemplo que enviou o seu Filho, né? Para que a gente possa crer nele, né? E venha ter testemunho através dele. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Como vocês podem crer se aceitarem a glória uns dos outros, mas não procurarão a glória que vem do único Deus? Contudo, não penso que eu o acusarei perante o Pai. Que os acusa é Moisés, em que estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Né? Essa parte que ele fala de Moisés é bem interessante, que como as pessoas, no início que a gente fez a leitura, né, não poderia fazer obras, prodígios, milagres no dia de sábado, ele estava focado muito na lei. Deixa eu botar aqui. Ele estava focado muito na lei, né? E Jesus falou, né? Como é que vocês vão crer se vocês não creem em Moisés, né? A qual Deus deu um mandamento primeiro para Moisés, para seguir aqueles mandamentos. Mas quando Jesus chegou, foi para nossa liberdade, né? Ele veio, não foi mais pela lei, ele veio pela graça. Aí ele se compara com Moisés. Se vocês não crerem em Moisés, como é que você vai crer em mim, né? É onde a gente temos que abrir mais o nosso coração para ele, né? E crer. Ele fala na parte da crença. Você vai realmente ter a transformação a partir do momento da crença, você crer nele, né? Focar nele, ser dependente dele. É isso que esse versículos está nos ensinando. Muito interessante, né? E como eu falei que minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, né? Aí tem umas partes que destaca, né? Bem interessante. Eu vou ler um pedacinho aqui que fala, né? Explicação para a vida. Em João, capítulo 5, versículo 38, que a gente acabou de ler, né? Jesus repreendeu algumas pessoas porque eles não estavam mantendo a palavra viva em seus corações. Elas não estavam confiando em Deus e nem se apegando a Ele, a sua palavra. Jesus disse que se realmente acreditasse nele, aguardaremos a sua palavra viva em nossos corações. Isso acontece quando estudamos, meditamos sobre a Bíblia. A palavra de Deus é o conjunto dos seus pensamentos e tornam-se os nossos pensamentos e experimentamos os planos que nele tem por nós, né? A palavra de Deus é muito interessante. A palavra de Deus é um conjunto de seus pensamentos. E quando damos a sua palavra,
o primeiro lugar em nossas vidas, quando damos as suas palavras, o primeiro lugar em nossas vidas, né? Lá em Mateus, capítulo 33, eu acho que não, é Mateus capítulo 6, versículo 33, uma coisa assim, né? Que está escrito que a gente tem que botar Deus em primeiro lugar. Como a gente acabou de ler aqui, né? Esses pensamentos. E quando a sua palavra em primeiro lugar em nossas vidas, os seus pensamentos se tornam os nossos pensamentos. Porque quando você coloca Deus, o pensamento de Deus se torna o seu, né? Para que venha um cumprimento da palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui no versículo que eu falei, que eu não falei bem direito, não. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Aqui é tudo ao vivo. Não gravei nada, não estudei nada. É tudo assim. Eu sempre peço a Deus para ser guiado pelo Espírito Santo, né? Para que não venha nada da carne. Mas que Deus venha me guiar. Está escrito assim, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas, né? Isso aqui foi um resumo daquilo que a gente acabamos de ler. Quando penetramos a palavra de Deus no nosso coração, quando botamos ele em primeiro lugar, todas as coisas vão ser acrescentadas. E naquela época, aquelas pessoas não estavam crendo na palavra de Deus, não estavam colocando no coração, entendeu? Como ia haver o cumprimento, né? Como ele ia ter aquela experiência profunda com Deus, se não estava colocando ele em primeiro lugar. Então, aí já está uma das partes muito interessantes, que é colocar Cristo em nosso coração em primeiro lugar, né? Foi isso, o nosso dia 11º, nossa leitura, né? Fizemos a leitura, que era para ser do 19 ao 47, né? Começamos a botar o 16, né? Esclarecendo. E terminamos o 47. No 12º dia, que vai ser amanhã, nós já vamos entrar no versículo, ou no capítulo 6, né? Terminamos o capítulo 5 e vamos entrar no capítulo 6. Então, em resumo, vamos para a nossa reflexão do dia, né? A reflexão do dia fala sobre a autoridade de Jesus vem do Pai. Como sua fé se baseia nas palavras e nas promessas de Cristo? É uma pergunta, né? Quando Jesus tinha aquela autoridade de fazer coisas que aos olhos dos fariseus, daqueles judeus, era errado, né? Aos olhos dele, aquela autoridade toda estava vindo do Pai de Deus, né? A pergunta é, como a sua fé se baseia nas palavras e nas promessas de Cristo? Então, o estado de consciência só vem através da reflexão. É bom você refletir um pouco e responder, né? Como eu falei para você ter seu caderninho, você responder essa questão e essas perguntas. Cuidando do corpo. Realize uma atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. Cuidando da alma. Exercício de gratidão. Poesia de gratidão. Você vai escrever 40 motivos pelos quais você é grato hoje. E tem muito motivo. Às vezes a gente pensa assim, 40 é muito, mas tem muito mais do que isso. Só de a gente acordar, abrir o olho, já é um motivo de gratidão. Tanta gente que já amanheceu no dia exatamente de hoje morto, né? Só de a gente poder levantar da cama já é outro motivo de gratidão. Tanta gente queria ter as pernas, como a gente tem nossos braços, né? E não tem, é motivo de a gente agradecer, né? Hoje cedo já fui pedalar, graças a Deus, já fiz um exercício físico, já tive meu momento com Deus ali, lendo a palavra, orando ao Senhor. E agora eu estou aqui gravando essa parte. É um momento de gratidão. Só de vocês ter uma cama para dormir, já é um momento de gratidão. Tanta gente queria ter uma cama, tá dormindo na rua, né?
faz uma pedra como seu travesseiro, a gente tem nosso travesseiro, nós temos o nosso edredom, né? Independente se você tiver uma casa, se é sua, se é alugada, dá graças a Deus. Porque tem muitos que querem e não podem. Só se você tiver um pão para comer, já é um motivo de gratidão. Tanta gente que não comeu hoje, né? É muito bom a gente refletir essa parte, as vestes, né? Às vezes a gente reclama tanto que, eu não tenho roupa para sair, não sei o quê, mas se você for analisar seu guarda-roupa, está cheio de roupa. Tanta gente queria ter, não tem? Né? E uma parte muito interessante é a gente não guardar por muito tempo roupa que a gente não está usando, né? É muito bom separar coisa boa para doar, né? Já que você quer comprar roupa nova também, é bom ter essa parte assim, muito interessante, né? Eu gosto de fazer isso aí geralmente no final do ano. Eu separo as minhas roupas de meu esposo, eu vejo as outras porque às vezes a gente até esquece de roupa que você tem, que fica ali guardado, né? Já parou para pensar que a gente sempre quer vestir sempre mais as mesmas roupas, tem roupa de muito tempo, tá ali guardada, às vezes não serve mais para você, e fica guardado para quê? Acumular, né? Assim também é calçado, né? Se você guardar por muito tempo de escola, já aconteceu várias vezes comigo, né? De ter sandália nova, mas muito tempo guardado, quando fui andar, né? Fui passear, de um evento, fui, quando fui olhar, estava descolado. Por quê? Nada parado presta, minha gente. Então, é bom passar adiante para outras pessoas que estão precisando, né? E aqui tem o checklist do dia, você vai marcar se você leu a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma, né? E tem as anotações. Eu vou botar toda essa parte aí logo embaixo do vídeo, né? Na descrição. Se você quiser copiar no seu caderno, você copia. E eu também vou colocar o link do WhatsApp, eu acabo esquecendo. Sempre eu falo que eu vou colocar o link do WhatsApp, um grupo que eu fiz, né? Se você quiser participar, eu já coloco tudo lá no grupo. Então, esse foi o nosso dia. Vamos agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor discernimento, né? Para que a gente venha ter uma verdadeira transformação dentro de nós, né? Esse momento que estamos passando junto, como eu expliquei bem no início, né? É uma guia de produtividade para a gente se produzir, né? Nas três esferas da nossa vida, né? Que é o corpo, alma e espírito. Não podemos focar somente em nenhum, nós temos que focar em todos, né? Nosso corpo é morada é morada do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. O falo de cuidar no sentido geral do que você vai comer, não somente o que você está vendo aqui, tem que arrumar cabelo, fazer maquiagem, sempre. Vamos cuidar por dentro também, minha gente, vamos ver o que nós estamos se alimentando, né? Porque às vezes nós que antecipamos a nossa morte. Nós somos o que nós comemos. Aí tem que falar, tudo é permissão de Deus. Sim, é permissão de Deus. Mas, primeiramente, muitas coisas a gente que permitimos acontecer na nossa vida, né? E a alimentação é uma das coisas das quais nós permitimos comer. Você sabe que não pode, que vai lhe ofender, mas você acaba comendo, né? Por isso que é muito bom a gente cuidar do nosso corpo, não só nas vestes, só aqui o interno, mas o externo também, dentro do nosso ser. E não só a alimentação, de comer, alimentação também, o espiritual, como eu falei, as três esferas, né? Se alimentar da palavra de Deus, né? Ter aquele momento com Cristo, momento de oração. E cuidando disso, o dia vai ficar totalmente diferente, você também vai se enxergar totalmente diferente. É raro hoje uma pessoa falar que fez um exercício físico que se arrependeu. Eu mesmo, por experiência minha, eu me arrependi de não ter feito. Eu passei por um momento aí sem fazer, eu acho que passei umas 2 semanas sem fazer, e quando eu voltei a fazer exercício físico, isso já me incomodou, porque
você querendo ou não, o seu corpo, ele se adapta muito rápido, entendeu? Aí, como tá fazendo, tá naquele ritmo, né? Até a disposição é diferente. Quando eu voltei novamente a fazer o exercício físico, minhas pernas começou a doer. Parecia que eu tinha errado uma surra, não conseguia me abaixar, não conseguia andar. Então, tudo é questão de hábito. Então, eu não quero ficar sempre fazendo e parando, fazendo e parando. Continuar. E exercício é bom para o resto da nossa vida, né? Até o dia que Deus permitir a gente estar aqui na Terra. Então, foi esse o nosso dia, 11º. Vamos fazer nossa oração. Pai glorioso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai amado, diante de adoração, de agradecimento, para te pedir perdão, Pai amado e santo, porque somos falhos, somos errantes, Deus, e te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos preencher daquilo que é teu, Senhor. Que a gente diminua e tu cresça dentro de nós, Senhor. Tira de nós toda a preocupação, Senhor, toda a vaidade, Pai amado. Tira de nós todo o orgulho, Senhor. Tudo aquilo que impede, Senhor, de o Senhor fazer aquilo que a gente nasceu para ser, Senhor. Ó Deus amado, nos clarifica, Senhor, a nossa mente, para que possamos viver a nossa verdadeira identidade em Ti, Senhor. Coloca a Tua palavra penetrada dentro do nosso coração, para que possamos meditar de dia e de noite. Ó Deus amado, sara os corações daquelas pessoas que estão neste momento ouvindo, Senhor. Cura, Deus amado, traz consciência na vida de cada um. Enche do Teu poder, do Teu Espírito Santo, Pai Celeste Justo. Ensina pelo amor do Teu nome, Pai amado. Vai em encontro por caridade. Queira livrar e guardar de todo mal. Assim seja feita a Tua vontade. Por tudo te agradecemos. Amém. Amém? Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa lá seu like, né? Ativa as notificações. Quando você se inscreva, tem uma setinha de notificação. Porque quando chegar vídeo novo, aí você já vai receber sua notificação que está tendo vídeo novo, né? E é muito bom você comentar, deixar seu like, porque o YouTube ele vai entender que é uma área que edifica, é uma área muito importante, né? É um nicho muito importante essa parte do que eu estou falando, né? Se tocou no seu coração, se você achou interessante, então compartilhe com seus amigos, seus familiares e tenha um excelente dia. Que Deus abençoe grandemente. Não desista, viu? Deus está com você. Amém? Tchau, gente.